Boa noite. Que Jesus nos ampare a todos, agradecendo por mais esta bendita oportunidade da luz que nos chega, que possa clarear os nossos passos, pedindo ao Pai pelos que sofrem, dores no corpo ou na alma. Que a vossa misericórdia, Pai, a vossa bondade se façam presentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Sabemos que a caridade é bondade, perdão e indulgência. Caridade é o amor em ação. E fora da caridade não há alegria, não há paz, não há contentamento. Estaremos distante da felicidade tão almejada. No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, no item 3 encontramos: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiseres ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. E no item 10 deste mesmo capítulo, o Espírito Paulo, Paris, 1860, fala sobre fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque, à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo
e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque, para fazer-se o bem, é necessário sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. E Bezerra de Menezes fala sobre a caridade em marcha. Está no livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira. Não sigais descuidosamente, compassai movimentos ao ritmo da ternura, no trato de todos os prisioneiros da provação, que nem mesmo se percebem no sofrimento maior. Crianças que durante o dia engolem a poeira alegremente e à noite entrebatem os próprios dentes sob o vento gelado a tremer sem sentir. Escolares sem escola, alentando os vermes que lhes comem vorazes as entranhas anêmicas. Mocinhas que fogem de pensar nos problemas que lhes retalham a vida, cantarolando a modinha antigramatical. Rapazes analfabetos que conhecem a moradia pela forma dos edifícios e as cédulas pela cor. Operários tuberculosos que vomitam sangue no intervalo dos seus próprios serviços. Colonos que enganam o estômago famulento com porções de água salobra, em choças sem espaço, sem ar e sem luz. Lidadores que aceitam as doenças mais graves por férias forçadas para quebrar a monotonia. Irmãos nossos que a obsessão escraviza à garrafa. Homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos de há 10 anos. E aquele indigente que procuramos para dar um vintém e que já foi enterrado há muito tempo em lugar que ninguém sabe. Enquanto respirarem semelhantes companheiros padecentes que esperam e se desesperam perto de nós, quais figuras humanas a se esfumarem na margem do caminho que perlustramos, é natural que a alegria perfeita fuja de nós. Servi o próximo incansavelmente agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Não apelamos aqui somente para os espíritos encarnados que enfrentam a prova da fortuna e que muitas ocasiões já são ricos amoedados antes de renascer. Dirigimos-nos especialmente aos irmãos da luta vulgar, aos companheiros anônimos, ainda mais afortunados que os milionários da terra, pelo conhecimento espiritual que possuem, e cujas existências, vezes e vezes, se compõem de horas perdidas e esvoaçantes na atmosfera das expectativas inúteis.
O espírita cristão será sempre um homem de instrumentos diversos que busca desempenhar funções multiformes segundo as injunções em que vive. Será enfermeiro consolando os doentes, condutor dirigindo cegos, preceptor instruindo crianças, costureiro vestindo nus, cozinheiro saciando os famintos, mentor indicando o rumo certo aos vizinhos desorientados, pai junto aos filhos de ninguém, e irmão de quem passe ou lhe surja à frente. Distribuamos de alma a cantar o pão, a veste e o livro, o sorriso, a palavra e a oração, o consolo, a esperança e a fé. Caridade em marcha. Se Jesus é o nosso amigo constante, é também o mestre de sempre, a recordar-nos em cada trecho da vida. Em verdade vos digo que, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que o fazeis. A seguir, vamos ver dos lindos casos de Bezerra de Menezes por Ramiro Gama, uma passagem Bondade e Renúncia. A companheira do abnegado médico já havia combinado com o amigo Cordeiro para cobrar aos que pudessem pagar a razão de 5.000 réis por consulente. Isso porque Bezerra de Menezes sempre vivia ali doando o que tinha nos bolsos, né? Então a esposa pediu para que reservasse ali, né, o que fosse arrecadado pelas consultas. Continuando, o dinheiro não passaria pelas mãos de Bezerra e deveria ser encaminhado a Dona Cândida. Bezerra sabia disso e concordou, desde que recebesse apenas dos que estivessem em condições de pagar. Certa vez, penetra no seu consultório da farmácia Cordeiro uma pobre mulher com uma criança no colo. Sentou-se e apresentou-lhe o filhinho para exame. O aspecto da pobre mulher, como o da criança, traduzia miséria e fome. Bezerra atendeu a criança, sentiu-lhe o físico em mísero estado e receitou, aconselhando a mãe sofredora: minha filha, dê ao seu filho estes remédios de hora em hora. São remédios homeopáticos e, se desejar, pode comprá-los aqui mesmo. Comprá-los, doutor? Com o quê? Se não tenho comigo nenhum níquel. Se eu e meu filho estamos até agora em jejum. O bondoso médico olhou para a mãe sofredora. Seus olhos mansos e verdes, refletindo compaixão, encheram-se de pranto. Ambos choravam. O ambiente deveria ser tocante, vestido de luz e amor. Abraçando-a, disse-lhe Bezerra: não se apoquente, minha filha, vou ajudá-la. Confiemos no amor da Virgem, que vela por todos nós. Procurou nos bolsos das calças e do paletó algum dinheiro e nada encontrou. Pôs-se a pensar olhando para cima, como se fizesse uma prece muda e sentida. De repente, fazendo-a sentar-se, sai e procura seu amigo Cordeiro, também manso e bom. Cordeiro, prometi-lhe não mexer no dinheiro das consultas, a fim de que você o encaminhe diretamente à minha esposa. Mas o caso de hoje é doloroso. Já rendeu alguma coisa? Cordeiro responde: nada, porque os doentes até agora são pobres e como sua ordem é para receber apenas dos que podem pagar. E o resultado de ontem já entregou? Não, está ainda comigo. Dê-me então este dinheiro e esperemos na proteção da Virgem, que há de nos mandar alguma coisa mais tarde. Cordeiro lhe atendeu. Bezerra penetra o consultório e, dirigindo-se à infeliz irmã em prova,
provas. Tome, minha filha, este envelope. Com o dinheiro que está aí, compre remédios, também leite e alimentos para seu filho. E a pobre mãe, de olhos surpresos, lacrimosos, lábios trêmulos, tartamudeia e nada pode dizer para lhe agradecer. Chora. E Bezerra, abraçando-a, diz: nada de lágrimas, vamos. Vá na santa paz de Deus e que a Virgem a proteja e o seu filhinho. Ele há de ficar bom. Assim, atendida, a sofredora mãe deixa o consultório e quando volta da porta para agradecer, ouve apenas a voz mansa e boa de Bezerra, chamando ali o próximo paciente, entre aquele que estiver em primeiro lugar. E assim era a vida de Bezerra de Menezes, ajudando e fazendo essa caridade que nessa mensagem que nós vimos nos dá muitas ideias, né, de como ajudar, de como sermos úteis, né? Encerrando, vamos ver uma mensagem de Emmanuel, Caridade e Riqueza, do livro Palavras de Vida Eterna. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Palavras de Paulo, em Efésios 2:10. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não guardes sobras na bolsa para atender. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Pensemos um pouco e nos perguntemos: será que estamos aproveitando todas as oportunidades para praticarmos a caridade? Tanto a caridade material como a caridade moral? A caridade pode ser praticada em pensamentos, palavras, atitudes. Que sejamos mais amorosos, mais pacientes, mais abnegados, devotados ao bem. Pensemos no bem, desejemos o bem e façamos o bem. Sejamos mais fraternos e não percamos a oportunidade que Deus nos concede. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso encontro com a mensagem que Kardec coloca nos prolegômenos, que seria um tipo de prefácio que traz os pontos básicos para a compreensão da obra. E ele coloca, esse prolegômenos faz parte do Livro dos Espíritos, que é o marco inicial da doutrina, que é o marco inicial do Consolador Prometido. E isso se deu a 18 de abril de 1857. Então, recordando esses tempos, essa data que marcou ali um diferencial tão grande para a humanidade, vamos pegar parte do Prolegômenos, que foi assinado por vários espíritos. Eis os termos nos quais nos deram, relata Kardec, por escrito e pela intermediação de vários médiuns, a missão de escrever este livro. Então vamos ao texto. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens em um mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que assim o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque isso não é mais que uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Entre os numerosos ensinamentos que te são dados, há aqueles que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Nós te indicaremos qual o momento de revelá-los. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares preparado quando te dissermos. Porás no título do livro o ramo da parreira que desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito unido à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos. Não te deixes desalentar pela crítica, encontrarás contraditores encaniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em embustes. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância, mas siga sempre. Crê em Deus e anda com confiança. Estaremos aqui para te sustentar, e o tempo está próximo quando a verdade brilhará em toda parte. A vaidade de certos homens que acreditam tudo saber e tudo explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que têm visto o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocupar das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundamento, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos, a satisfação que sentirás ao ver a doutrina propagar-se e ser bem compreendida. Ser-te-á uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegará ao alvo e merecerá sempre a nossa ajuda.
Lembra-te de que os bons espíritos assistem àqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse, e repudiam quem quer que procure no caminho do céu um caminho fácil para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então, esse marco, de 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, lançada por Allan Kardec, que nasce naquele dia. Allan Kardec nasceu quando ele assinou o livro, porque ele renunciou à personalidade de Léon Denisard e Hippolyte Rivail, para que tudo se concentrasse nesta obra, desligando-o das suas obras anteriores, do seu nome muito conhecido, e passou então como um desconhecido, para que realmente ficasse a obra dos Espíritos. Isso há 164 anos. E na semana passada, nós vimos a comunicação do Espírito Hilda, que mesmo não desejando sorver o veneno, acabou por não conseguir reagir. E por que ela não conseguiu reagir? Porque ela acalentou, ela agasalhou por muito tempo o sentimento de fugir da vida pelo processo do suicídio. E esse sentimento a ligou a espíritos com os quais ela tinha vinculação de um passado e que seria uma vinculação mais adormecida, mas que veio à tona e a envolveu de uma forma tal, pelos pensamentos que ela agasalhou, nós vimos bem isso a semana passada, fazendo com que no momento em que ela foi sorver o veneno, ela teve um clarão. Não, eu não quero. Mas aquelas vozes que estavam ali junto dela, e ela descreve o quadro, você tem que beber. Sabemos que isso é um processo hipnótico que ganha campo e ela não teve resistência e acabou partindo dessa forma. Vamos pegar então, para completar esse pensamento, mais uma situação que André Luiz nos traz no livro Obreiros da Vida Eterna. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de que terícia complicada com simples surto gripal. Tratava-se
de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias em condições impressionantes e tristes. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida. Desculpem, aqui já é uma outra situação que eu vou trazer para vocês. Vamos trabalhar um pouco a dessa senhora. Ela, dentro ali de um trabalho, ela passou a conhecer a imortalidade da vida, passou a achar que do lado de lá as coisas seriam muito melhores e passou a desenvolver esse sentimento, esse desejo de estar do lado de lá. Com as situações que surgiam ali na sua vida, junto do esposo, essas rusgas que aconteciam, ela desejou tanto estar do lado de lá. Ela tinha em mente que não seria pelo suicídio, mas ela alimentou esse desejo que de uma simples gripe, aquilo se transformou numa icterícia, né? Uma icterícia grave, uma icterícia complicada, como André Luiz relata, e ela acabou desencarnando e sofrendo as consequências de um suicídio inconsciente. Inconsciente no sentido de que não houve ali uma atitude propriamente dita, né, para que o suicídio se desse. Uma outra situação que nós vamos ver é do livro Memórias de um Suicídio, em que um escritor português que ficou cego descreve ali, contando para um amigo no plano espiritual, a sua situação. Ele dá um nome diferente, ele assina de um nome diferente, Camilo Botelho, mais alguma coisa, mas na verdade é o Camilo Castelo Branco, um grande escritor português, muito conhecido, mas ele não quis assinar com o próprio nome. Então vamos ver essa passagem. A obsessão fatal do suicídio, ele está contando para o amigo. No plano espiritual, a obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser, desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz à frente, fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença em Deus, a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução, sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, porque ele fica cego, né? Excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo, e considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que já enfrentada à boa luz dos olhos fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até ao âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus.
Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados, todos, só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Vamos mais adiante. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam com veras calamidades morais. O doloroso arremate da cegueira, resumindo-me a insignificância do verme, a angústia do desamparo, a inércia do idiota, a solidão do emasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento, aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me, narra ele aos amigos que o ouviam. E no final do livro, ele relata que buscou o departamento da reencarnação para ir se inteirando, inclusive participando por vontade própria das lutas que empreenderia para o resgate necessário. Ficaria cego nessa encarnação seguinte, aos 40 anos, sendo que na outra ele já era bem mais idoso, e só retornaria ao plano espiritual aos 69 anos de idade, tendo, portanto, 20 anos, como ele diz, para olhar só para dentro de mim, a fim de realizar trabalho fecundo e glorioso de alta educação, por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. E ele termina o livro dizendo a si mesmo: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste e aprende, de uma vez para sempre, que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. E queira Deus, então, ele termina assim, essas palavras que ele fala para si mesmo. E queira Deus que esses ensinamentos falem muito alto dentro de nós e não neguemos a luz do esclarecimento a tantos que jazem nas trevas. Tragamos Jesus para bem perto e ouçamos seu convite amoroso. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Com muita gratidão no coração, agradecidos a Deus, que todos esses ensinamentos nos alcancem lá dentro,
porque muitas vezes não temos ideias propriamente ditas de suicídio, mas acalentamos tristezas, mágoas, desilusões, agasalhamos esses sentimentos que nos levam a um suicídio inconsciente, transtornando nossas vidas, apressando o nosso retorno ao plano espiritual. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma